Olá, vou dar um exemplo de como as escrituras elas têm um aspecto interessante de ser fechada, às vezes, por exemplo, você está tratando sobre um certo assunto que a compreensão não é clara ou existe alguma outra dificuldade em trabalhar sobre aquele assunto em si, mas ele está melhor explicado em outro lugar. Então vamos pegar dois livros bem distantes que tratam sobre o mesmo assunto. Então vou pegar aqui o primeiro versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Só num versículo desse tem inúmeras informações que você pode estar tirando. É lógico que aqui já descarta totalmente aquilo que a gente falou anteriormente sobre poder estar encaixando aqui uma visão do Big Bang, porque o Big Bang ele fala sobre uma origem aleatória, o universo se criou por si mesmo. E também dá para descartar a partir daqui uma visão evolucionista. Volto a falar, não estou querendo criticar essas visões, não é esse o meu objetivo, mas mostrar que a Bíblia não é favorável à Bíblia, a visão bíblica não é essa. A própria palavra que acabamos de dizer aqui falou o quê? Criou. Então a Bíblia é criacionista. E ela diz que as coisas foram feitas a propósito, foram feitas por um ser que planejou tudo e que trabalhou pessoalmente na criação disso. Então, e chama isso de princípio. Outro dia vi uma colocação dizendo que se provava a inexistência de Deus porque antes de que tudo se formasse não havia tempo. Tempo que nós estamos aqui como medida temporal, isso que nós medimos com relógio e tudo mais. E não havendo tempo, também não haveria presença de Deus. Não pode haver nada, já que não existe contagem de tempo. Bom, aqui diz que na contagem de tempo, Deus criou o céu e a terra. Agora, vamos completar um pouco mais essa informação, a gente vai dar uma boa avançada e vamos pegar ali no livro do Evangelho, escrito por João. E ele começa, olha aqui, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então pode ver que os dois livros começam com o mesmo local, eles estão falando sobre o mesmo evento, um evento chamado de princípio. E aqui está falando, é lógico, aqui ao desenvolver o texto, a gente vai ver que esse texto está falando sobre a pessoa de Jesus. E ele diz que Jesus estava com Deus, sendo Deus. Agora, ao falar sobre o princípio, não perca uma palavra-chave que vem aqui, que fala na sequência, no princípio era aquele que é a palavra. Era, qual é a conjugação verbal de era? É passado. Então, era no sentido de ser. O que diz então o quê? Que no princípio Deus já era, ou seja, antes do princípio Deus já existia. Então a colocação bíblica é totalmente diferente aqui da colocação científica, onde a colocação científica diz que para algo existir tem que existir tempo. Aqui ele diz não. Aqui diz que antes que as coisas se principiassem, Deus já existia. O próprio Jesus, sendo Deus, já existia. Interessante, ou seja, Deus vivia na eternidade, e nessa eternidade não existe colocação de tempo, não se mede tempo na eternidade, não é necessário medir tempo na eternidade. Nós temos que medir tempo hoje porque nós somos perecíveis, todos nós precisamos agendar as coisas, precisamos calcular, precisamos ter aí previsões de vida, precisamos ter tudo bem marcadinho, porque as coisas passam. Agora aqui Deus está vivendo no eterno. Então, antes do princípio, ele era, ou seja, ele já existia. E daqui você, com calma, e daqui você com uma leitura clara e só pegando no que o texto diz, você vai tirar várias afirmações e chegar no que realmente a Bíblia diz. Então, quem era Jesus? Para a Bíblia, só num versículo ela está dizendo direto, Jesus era Deus e era o Deus Criador. E tudo que foi criado foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito existia. Esse é o princípio. Um livro concordando com o outro, uma informação você acha de um lado, outra informação você acha do outro, mas vá conciliando, vá buscando o que tem aqui. Tentar chegar até as escrituras
com uma ideia já pré-concebida. Ah, não, eu tenho uma ideia. Então, por exemplo, morte não existe, ou inferno não existe, assim por diante. E querer correr atrás da Bíblia para provar a sua ideia é um caminho certo para você fracassar no teu conceito e para você criar o que a gente chama de heresia. Ponto. Seja sincero, vá lá, leia o texto. Goste do texto, não goste do texto, mas veja o que ele diz, entenda o que ele diz e aprenda. Esse é o caminho saudável.